Hoje eu vou te ensinar o melhor salgado caipira da sua vida. Essa receita ela é prática, econômica e fácil de fazer. Vamos aprender? Vamos! Para a massa, vamos precisar de um liquidificador, uma lata de milho em conserva. Agora eu vou colocar água até cobrir. Essa água ela está morninha. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Caldo de milho batido e eu preciso de 500 ml. Vou completar com água para que dê 500 ml. Olha. Pronto. 500 ml de caldo de milho. Não precisa coar o caldo, não? Produção, você apareceu? Lógico, eu já tô por aqui, só a voz dos comentários. Muito bem. Não, produção, não precisa coar o caldo. Boa pergunta, viu? Assim ele fica mais natural, né? Isso. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa bem rasa de sal, 50 gramas de fubá. Fubá é farinha de milho, é fácil de encontrar no supermercado. 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho. 1 ovo, 80 ml de óleo. Misture tudo muito bem. Essa é uma receita muito fácil de fazer, prática. Você vai se surpreender com o sabor dessa massa. E com esse ingrediente secreto, melhor ainda, né? Verdade. Caldo de legumes em pó, um pacotinho. Deixa eu te ajudar, deixa eu abrir para você. Lembrando que esse envelope tem 7 gramas. E você encontra assim no supermercado, nessas caixinhas. É bem fácil de encontrar. Muito obrigada. Gostou? Eu sei porque você está me ajudando tanto. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo comum, fácil de encontrar no supermercado. Essa massa ela é tão cheirosa, fácil, saborosa. Vocês vão se surpreender com o sabor. E essa receita ela é tão prática que se você nunca fez salgado na sua vida, eu tenho certeza que você vai acertar. Uma massa muito fácil de trabalhar. Quando você começar a trabalhar com essa massa, você vai entender o que eu estou falando. Todos os ingredientes já estão aqui bem misturados. Aqui eu vou sovar a massa por uns 5 minutos. Prontinho. Toda a massa aqui já está sovada. E ela gruda um pouco nas mãos, mas é assim mesmo. Olha, não se preocupe que é assim mesmo, tá? Se você colocar mais farinha de trigo aqui, você vai perder o ponto da massa. Aí agora coloque farinha de trigo na bancada, a massa e farinha de trigo por cima. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. E você vai entender por quê. Deixa ela aqui, que essa daqui é dica de milhões. Daqui a pouquinho eu volto. Enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar o recheio. E o recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 200 gramas de presunto em fatias e 200 gramas de queijo. Como é o nome desse queijo, produção? Queijo prato. E para dar cremosidade ao nosso recheio, eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. É um potinho. É fácil de encontrar no supermercado. Um tomate e eu cortei ele em cubos e remova as sementes. E 2 colheres de sopa de salsinha. Você pode colocar orégano também. Já está pronto, acredita? Fácil, né? Moleza, isso é até eu faço. Pronto, passado esse tempo. E você tem que deixar a massa descansar porque ela fica mais macia para você fazer isso aqui. Olha só. Não é força, é jeito. E isso só acontece
se você deixar a massa descansar. Edva, se eu não deixar a massa descansar, eu vou conseguir fazer isso aqui? Até vai, mas você vai ter que colocar muita força, porque isso daqui, olha, não é força, é só jeito. Pronto, terminando aqui de abrir toda a massa, acerte as bordas. Coloque o presunto. E o recheio cremoso eu vou colocar em um saco para confeitar. Corte os salgados. E esse salgado ele é muito fácil de modelar, porque você pode cortar ele na largura da fatia do queijo e presunto. Aí aqui você corta. Olha que salgado fácil. E aqui é o mesmo passo a passo. Você nem precisa saber modelar, apenas fazer isso aqui, olha. Esse é até eu faço. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. E a sobra da massa aqui, você vai juntar e fazer tudo novamente. Para finalizar, eu vou usar 25 gramas de queijo parmesão. Você foi longe agora, hein? Por quê? Você vai usar o refratário da vó Helena, né? É. Esse aí é das antigas. Essa marquinha aqui no fundo é para lembrar para os parentes que tem que devolver, ó. Fala aqui no comentário se você também se identifica com essas marquinhas embaixo das vasilhas, dos pirex, né? Salsinha, 50 gramas de fubá de milho, uma colher rasa de gergelim. Um ovo. Aqui eu tenho uma forma e eu untei ela apenas com óleo. Pincele os salgados com o ovo. Pegue o salgado e faça isso, olha. É muito fácil fazer isso daqui. E ele fica assim, olha. Que bonito, hein? E fala aqui para mim nos comentários, você tem alguma receita de vó? Se você quiser escrever ela nos comentários, de repente, eu posso fazer ela nos próximos dias. Isso aí, sua receita pode virar vídeo aqui no canal. Isso, mas tem que ser de vó, viu? É. Aí você vai falar o nome da sua avó, digamos que a sua avó seja a avó Judite. Aí você coloca, olha, a minha avó Judite fazia assim, assim, assim. E aí eu falo aqui pra você, o nome da sua vozinha. Vó Ranete. Vó Ranete. E essa massa, ela é tão maravilhosa que você nem precisa deixar descansar. Terminou de finalizar, você já pode levar para assar. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus e o tempo de forno vai ser entre 20 a 25 minutos, ou até que todos estejam dourados. Gente do céu, tá morninho, viu? Não tá totalmente frio, não. Mas eu vou mostrar aqui, bem de perto, a qualidade desse salgado. Olha só. Bem assado. Tá quentinho, mas eu vou partir aqui só para que você veja a qualidade da massa. Olha. Nossa. Olha só. Que maldade, hein? Fofinha a massa. Vou experimentar aqui. Minha água já tá cheia de boca.
Quer produção? Lógico. Achei que não me ia oferecer. Gente do céu, sério. Como é mesmo que a avó Helena chamava esse salgado? Salgado de massa caipira. Muito bem, certíssima. Maravilhoso. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal.